Vamos orar para a gente entrar na palavra? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós te engrandecemos, Pai. Nós levantamos o teu nome, Jesus, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, te exaltamos porque tu és um Deus vivo, Pai, um Deus de poder, Pai, um Deus que está, Senhor, operando em nosso meio, Pai, que, Pai, já é presente aqui desde o início desse culto, Senhor, desde, Pai, do início dessa semana, Pai, em que temos nos dedicado, Pai, a celebrar, Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Por isso, mais uma vez, recebe a honra e a glória, Pai, recebe o louvor e a adoração, recebe, Senhor, todo o nosso ser diante da Tua presença. Nós nos rendemos uma vez mais diante desse altar, reconhecendo que precisamos de Ti, Espírito Santo, e por isso te pedimos, continua a governar, a presidir sobre nós, Pai, a fazer a Tua vontade aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda a divagação mental, toda a distração, Pai, tudo aquilo que venha, Pai, nos privar, Senhor, venha, Pai, tentar obstruir a Tua palavra, Pai. Mas que nesse momento, Senhor, nós estejamos completamente conectados aos Teus rios, Pai. Aquilo que o Senhor está liberando sobre nós, Pai. Aquilo, Pai, que desde o início dessa semana o Senhor começou a construir sobre as nossas vidas. E que o Senhor continue a fazer, Pai, que o Senhor continue a intensificar o Teu agir, Pai, que o Senhor continue a derramar a Tua glória sobre nós, Pai. É o que nós clamamos no Teu nome, Senhor Jesus. E eu, como Teu servo, Pai, reconheço que de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada, Senhor. E eu me esvazio das minhas capacidades, Senhor, e te peço, mais uma vez pela Tua graça, mais uma vez pela Tua misericórdia, que seja o Senhor através de mim, Senhor, para que a Tua vontade seja feita, Senhor, e o Teu nome exaltado aqui, para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma alegria enorme estar ministrando hoje, né, na nossa primeira conferência, nosso aniversário de 1 ano da igreja. E eu quero fazer uma breve recapitulação, como o pastor já fez, de tudo aquilo que a gente recebeu nesses dias. Porque, no meu ver, na minha ótica, da maneira como eu estou recebendo as coisas de Deus, eu vejo o Senhor contando uma história, a nossa história, e ao mesmo tempo nos dando direções a respeito do que nós precisamos para seguirmos experimentando e crescendo naquilo que Deus tem. Então, no primeiro dia, o apóstolo Djalma, ele pregou sobre nós sairmos da caverna, sobre nós vencermos a intimidação, sobre nós não escondermos os nossos talentos. No segundo dia, o pastor Eric pregou a respeito de nós vivermos em aliança, de nós termos uma aliança. Obrigado, Laura. No terceiro dia, o apóstolo Mahatma pregou a respeito de nós permanecermos na presença de Deus, de nós dependermos dEle. Ontem, o Igor e a Luba ministraram sobre qual é o nosso impossível, qual é o seu impossível, qual é o meu impossível, qual é o impossível dessa casa, de nós termos uma visão, de nós buscarmos a Deus dentro dessa visão. E essas palavras, elas têm seguido uma linha, elas têm seguido uma ordem. Veja, primeiro nós saímos da caverna, nós vencemos as coisas que nos param, nós nos aliançamos com pessoas, nós permanecemos na presença de Deus, e então nós perseguimos e alcançamos uma visão. Amém? Ao mesmo tempo, que isso reflete o que nós estamos passando, o que nós passamos nesse 1 ano de construção, de reconstrução, também nos dá uma direção sobre aquilo que nós não podemos perder. Nós não podemos perder a coragem de avançarmos na direção dos propósitos de Deus. Nós não podemos perder o valor da aliança com as pessoas, entender que os relacionamentos, que a presença de Deus vai ser sempre mais importante que qualquer estrutura, e por isso nós devemos sempre permanecer nele e debaixo de uma visão, como foi liberado sobre nós ontem.
existe o ambiente profético aqui. E eu, entendendo tudo isso, e orando e buscando a Deus, falei: Deus, o que o Senhor preparou para essa manhã? O que o Senhor preparou para o dia de hoje? E sabe, quando a gente planejou o aniversário de 1 ano da igreja, a gente não planejou que terminasse no dia de Pentecostes. Inclusive, eu descobri isso hoje de madrugada, o pastor descobriu hoje cedo quando eu falei para ele. Mas o Senhor, Ele já havia planejado tudo, Ele já está e sempre esteve no controle de tudo, e Ele escolheu essa data porque Ele tem algo para declarar e para liberar sobre as nossas vidas. E é nessa qualidade de um mensageiro profético que eu venho aqui nessa manhã comunicar algo de Deus. E eu preciso que isso fique gravado no seu coração, e por isso eu vou pedir para você se colocar de pé. A mensagem do Senhor para nós é: se alegre, a colheita chegou. Vira e fala isso para umas 2, 3 pessoas ao seu redor. Fala: se alegre, a colheita chegou. Se alegre, a colheita chegou. Agora, vira para alguém que está bem longe de você e dá um berro assim: ô Jonathan, se alegra porque a colheita chegou. Vira para alguém que está mais longe, isso, dá um berro aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar agora. Se alguém puder acender as luzes, eu não gosto muito de pregar no escuro. Eu gosto de enxergar, né, para ver se tem alguém dormindo, se o pessoal está gostando da pregação, não está, né? Tem que interagir, glória a Deus. A colheita chegou, e esse dia de Pentecostes, hoje é exatamente isso que nós vivemos. E a Bíblia comemora 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes. Nós comemoramos a festa das colheitas, de vermos aquilo que foi produzido na última estação frutificando. E quando nós vemos o que aconteceu no último mês, aqui na igreja, é exatamente isso que nós estamos vivendo. Fisicamente nós conseguimos ver as mudanças nas cores da igreja, na pintura, na estrutura, a arrumação, a mudança no envolvimento dos irmãos, as coisas que aconteceram na conferência, o número de vidas. Deus, Ele está produzindo algo, o físico está refletindo aquilo que está sendo entregue no espiritual. A colheita, ela chegou. E isso é motivo de alegria. Sabe, eu fiquei muito feliz porque quando a gente entra num culto, a gente percebe o alinhamento de Deus com as coisas, o coral, aqui a ministração do Edwin e da Amanda, e aquele momento de festa mesmo. E nós não podemos perder isso. Nós precisamos seguir com esse espírito de alegria. Sabe, isso é algo que o Senhor tem gerado dentro de mim já há muito tempo. E que nesse marco dessa igreja, eu quero deixar essa palavra: nós precisamos ser alegres, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E o Senhor, Ele tem o desejo de nós nos alegrarmos nele, tem o desejo de nós experimentarmos as coisas nele, tem o desejo de nós plantarmos, mas nós também podermos usufruir da colheita, desfrutar daquilo que nós temos colocado diante dele. E por isso, ele nos diz: se alegre, porque a colheita chegou. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso 9. Fê, vem aqui rapidinho. É, você.
Fala Deuteronômio bem rápido 5 vezes, por favor. Não é brincadeira, só para dar uma distraída enquanto o pessoal abre a Bíblia aí. Todo mundo achou Deuteronômio? Amém? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 16, verso 9. Todo mundo achou, menos o pessoal do telão. Glória a Deus. Vamos lá, Deuteronômio. Aí, foi. Deuteronômio capítulo 16, verso 9, diz assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar 7 semanas. E depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. E o que deres de oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no meio que o Senhor teu Deus escolher para ali te fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos, e os cumprirá. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu me aprofundar nesse texto, eu preciso abrir um parênteses. O Senhor, Ele estabeleceu 7 festas para o povo, momentos para o povo subir à presença de Deus e ali cultuar em congregação. E havia festas de arrependimento, havia festas de oferta, havia festas de adoração, mas a festa da colheita, ela tinha um propósito claro. Ela fala, você vai subir e ali você vai apresentar uma oferta daquilo que o Senhor tem te abençoado. E aí você vai se alegrar perante o Senhor teu Deus. Vai se alegrar, quem que vai se alegrar? Você, tua mulher, teus filhos, teus servos, tuas servas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, todo mundo vai se alegrar no meio de ti. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque talvez você esteja já falando aqui, poxa, como é que a mensagem de Deus é ser alegre? Né, se eu acabei de viver um luto, se eu acabei de receber uma notícia terrível, se está isso aqui acontecendo comigo, essa palavra não pode ser para mim. E aí o Senhor está deixando um mandamento para o povo, dizendo para as pessoas, e aí Ele começa a dizer algumas classes. Fala para os órfãos no meio de ti se alegrarem. Fala para as viúvas no meio de ti se alegrarem. Fala para os servos, para aquelas pessoas que estão sendo escravizadas no meio de ti, se alegrarem. E você fica olhando assim, e por que o Senhor está mandando a gente estabelecer uma festa para as pessoas se alegrarem, mesmo quando elas estão nessa situação? E o Senhor explica, vocês vão se alegrar, porque um dia vocês foram escravos no Egito, mas hoje vocês são livres. Sabe, esse tem que ser o motivo da nossa maior alegria. A gente olhar para as nossas vidas e falar, meu Deus, um dia se eu morresse eu estava no inferno. Um dia, se a minha família morresse, ela estava no inferno. Mas o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor remiu a nossa alma, o Senhor resgatou a nossa vida do lamaçal. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. E por isso, de tempos em tempos, independente das situações, independente daquilo que esteja acontecendo ou não nas nossas vidas, o Senhor, Ele nos ordena, se alegre. Uma das partes da armadura de Deus é o capacete da alegria da salvação. E nós temos que nos alegrar por isso. Nos alegrar, porque somos salvos e saber nos regozijarmos. O reino de Deus, Ele é essa alegria até no dia mau, porque quando o dia mau bate, a gente
capaz de até passar a madrugada chorando, mas de repente, pela manhã, a alegria vem. A certeza de que tem um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos desampara, um Deus que nos sustenta para sair da caverna, um Deus que tem uma aliança inviolável, inquebrável conosco. Um Deus que sempre estará conosco, nos chamando apenas para permanecer com Ele. Um Deus que faz o impossível em nosso favor. E por isso eu vou me alegrar. Porque o Deus que já operou o maior milagre de todos, a salvação, é poderoso para fazer todas as outras coisas em Cristo. E por isso nós nos alegramos, porque a colheita chegou. E agora, com esse entendimento de que a alegria não é apenas algo que nós manifestamos por causa das circunstâncias, por causa daquilo que a gente está passando, mas a alegria é algo que vem habitar dentro de nós a partir do momento que nós somos resgatados pelo Senhor. E passa a se tornar um mandamento dele, de tempos em tempos. Se alegra. Porque isso é o desenho dos céus. A Bíblia fala que quando a gente chegar lá, não vai ter mais pranto, nem dor, nem ranger de dentes. É a paz dele, é a alegria dele, é a justiça dele nas nossas vidas. E nós, como embaixadores do reino de Deus, temos que saber carregar essa realidade, nós temos que saber atrair essa realidade para todos os ambientes em que nós estivermos, amém? Então, olha mais uma vez para a pessoa que está do teu lado, perdoa o pastor por ser chato e fala: se alegra, a colheita chegou. Aleluia, glória a Deus. Esse texto de Deuteronômio começa dizendo assim: olha, desde a Páscoa, vocês vão contar 7 semanas. E aí ele fala mais uma vez: 7 semanas contarás. Fala a nós sabermos discernir os tempos, de nós sabermos contar os ciclos, entender os momentos que nós estamos passando. Ele está dizendo: olha, vai ter a festa da Páscoa, que vai ser sempre no dia X do mês tal. Beleza? É aqui que acontece a Páscoa. Agora, o Pentecostes não vai ter um dia marcado para fazer pipi no teu calendário. Você tem que contar o tempo. Você tem que observar os sinais. É você olhar os frutos florescerem e falar: opa, a festa da colheita está próxima. Deixa eu contar aqui os dias para ver se já passaram ou se está chegando as 7 semanas. E assim, o Senhor nos diz que nós temos que ficar atentos aos sinais das nossas vidas. Aquilo que o Senhor está falando, e nós aprendermos a discernir os tempos e as estações dele. Aquilo que o Senhor está querendo produzir no nosso meio. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo determinado para todas as coisas, existe um tempo para todo propósito debaixo do sol. O Senhor, ele estabelece tempo para plantar e tempo para colher, tempo para chorar e tempo para se alegrar. O próprio Senhor Jesus, ele caminhava assim. A Bíblia nos mostra em João capítulo 2, que o Senhor Jesus, ele é convidado para umas bodas em Caná da Galileia. E a mãe dele fala: Jesus, acabou o vinho da festa. Jesus fala para ele: o que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não está na hora de eu me manifestar dessa forma. E aí depois ele dá um jeitinho, de uma maneira que só os seus discípulos e os servos souberam do milagre. Mas ele entendia os tempos do que ele tinha que fazer. Próximo da sua morte, ele fala: olha, é necessário que eu suba, que a gente volte para Jerusalém. E lá eu vou ser preso e humilhado e morto. Mas esse é o momento, essa é a estação
propícia para isso, e vocês podem ficar tranquilos, porque no tempo de Deus também, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Mas para que a gente viva e usufrua da colheita, a gente precisa saber discernir os tempos. Se você planta alguma coisa e você não colhe no tempo da colheita, aquele fruto vai cair, vai apodrecer e você vai perder aquilo que você plantou. Se nós não entendemos aquilo que o Senhor está querendo fazer nas estações certas, às vezes a gente está trabalhando e só correndo atrás de nada, porque não conseguimos usufruir na estação certa. Existe um tempo da gente parar, se alegrar porque tem colheita. Existe um tempo da gente parar e festejar porque tem colheita. Existe um tempo de parar e usufruir da presença de Deus e se alegrar com aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e de alguma maneira entendermos o que o Senhor está fazendo nesse ciclo. E aí ele fala, olha, de 7 semanas, você vai contar 7 semanas. 7 vezes 7. Está falando de um ciclo completo. De momentos em momentos. Você vai viver um ciclo completo. E ali você vai se alegrar para poder iniciar um ciclo novo. Uma das coisas que nos leva ao rompimento é nós sabermos nos alegrar com o fim de um ciclo para que a gente possa iniciar um novo. É nós sabermos nos alegrar com aquilo que nós estamos vivendo para entrar numa nova estação. E hoje nós encerramos um ciclo de 1 ano. E é momento de nós nos alegrarmos, porque o Senhor está trazendo coisas novas sobre as nossas vidas. Sabe, a gente conta o Pentecostes desde a Páscoa, desde 50 dias atrás. E o Senhor ele já começou a fazer na vida de alguns sinais, que foram as premissas. Sabe aquelas coisas que tu começou a ver alguma coisa diferente, uma resposta vindo. Mas isso nem se compara à colheita que o Senhor está derramando a partir de agora. Eu preciso repetir isso. A gente, há alguns meses, 50 dias, começou a ver pequenos sinais de Deus, de melhoras. Talvez você começou a crescer no teu trabalho nesse tempo. Talvez você começou a ver uma mudança na tua família e você já está se alegrando com isso, falando, poxa, Deus já respondeu, já abriu essa porta, poxa, Deus já começou a fazer, já resolveu esse problema aí na minha casa, poxa, a minha saúde já começou a melhorar. Mas essas são apenas as primícias. A colheita é onde o abundante do Senhor nos encontra, e é nesse momento que nós estamos entrando. É quando nós olhamos para a realidade dessa igreja e falamos, poxa, as coisas já começaram a mudar, a estrutura já deu uma bela encorpada, vidas já começaram a se acrescer aqui, mas o Senhor está dizendo, isso são apenas as primícias, porque existe uma colheita sobrenatural ao nosso encontro. Então, se alegre, porque a colheita chegou. E o Senhor, ele continua esse texto dizendo o seguinte, olha, e vai subir todo mundo para se alegrar, não vai ser só um ou os outros, mas vai subir você, a tua esposa, os teus filhos, os teus servos, as tuas servas, o órfão, a viúva, o estrangeiro, todo mundo sobe geral. Sabe, isso diz respeito à unidade, diz respeito a nós estarmos unidos, diz respeito àquilo que foi pregado na quinta-feira, nós estarmos aliançados debaixo de um propósito que é nos alegrar naquilo que o Senhor tem feito. Sabe, quando nós estamos diante da colheita,
É tempo de nós entendermos essa unidade, que nós estamos indo no mesmo lugar. Eu não quero me alongar muito nisso, mas a Bíblia nos fala que quando o povo de Israel ele ia colher os frutos, Deus ordenava que eles fizessem isso de uma maneira diferente de todos os outros povos. Ele dizia, olha, vocês vão passar recolhendo uma vez só. O que ficou para trás, o que cair no meio do caminho, vocês deixam. O que ficar nos cantinhos, às beiras do terreno, vocês não cortam. Porque eu vou dar tanta abundância para vocês, que vocês não vão precisar ficar voltando. E o que sobrar, o que cair no meio do caminho, o que ficar nas bordas do terreno, isso é para aqueles menos abastados no meio de vocês, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, para aqueles que não têm o seu campo. O que o Senhor está dizendo e ensinando ao povo é, vocês avançam como um povo. E quando nós entendemos que aquilo que o Senhor produz para a gente é para sobrejar para outros, é para abundar para outros, é para que sobre, para que supra a necessidade de outros. Que o ministério não tem a ver com a gente, mas com o próximo, como foi ministrado aqui ontem. Aí nós conseguimos nos alegrar na colheita. Porque, cara, eu estou colhendo, eu estou me alegrando, mas aquela pessoa necessitada no meu meio também está colhendo algo, também tem uma porção para ela. Sabe, não importa quão grande ou quão pequeno você acha que você é. Não importa se você tem 50 anos de crente ou uma semana. O quão espiritual você se julga, existe colheita do menor ao maior dentro do povo. Existe colheita para nós, por isso se alegre. Mas isso diz respeito a nós estarmos em unidade, todos reunidos ali. Estar em unidade não é a mesma coisa que estar unido. Quando a Bíblia nos conta a história da Torre de Babel, nós vamos ver que ali havia um povo em unidade. O próprio Senhor fala, olha, tudo que eles colocarem no coração fazer, eles vão conseguir, porque eles estão em unidade. E aí o Senhor fala, eu vou descer, vou confundir a língua deles, eles já não vão falar a mesma língua. E aí o Senhor desce e faz isso. E aquele povo, ele permaneceu unido, porque eles ainda estavam todos no mesmo lugar, em volta da torre, lá construindo a torre. Mas eles já não estavam mais em unidade, porque não estavam mais falando a mesma língua. Estar aqui, estar unido com alguém, é uma coisa, estar em unidade, você está perseguindo o mesmo propósito. É você estar aliançado. É a gente entender o que estamos construindo. É entender que somos uns pelos outros. E por isso eu não vou arrancar tudo do meu campo e não deixar nada para o meu vizinho, mas eu vou querer que sobre para ele. Que haja abundância. Não apenas na minha casa, mas no meu próximo. E eu vou me alegrar com isso. E é nesses lugares de unidade. É nesses lugares onde nós aprendemos a enxergar a necessidade dos nossos irmãos. Que a colheita se manifesta. Que a alegria do Senhor abunda, como aconteceu logo após Pentecostes. Todos tinham tudo em comum, eles viviam para suprir a necessidade uns dos outros e acrescer de almas aqueles que haviam de ser salvos. E é isso que o Senhor está nos chamando a viver. Por isso, se alegre, a colheita chegou. No verso 10, ele fala que vocês vão subir a Jerusalém para apresentar uma oferta conforme a bênção que o Senhor Deus te deu. Nas demais festas, dizia assim, olha, tu vai apresentar um cordeiro, vai apresentar um boi, vai ofertar assim, vai ofertar assado. Na festa das colheitas o Senhor diz, olha, oferta
de acordo com aquilo que eu também tenho colocado na tua mão. Não é uma oferta estabelecida, mas é algo relacionado à cooperação entre o Senhor e nós. E eu preciso destacar isso. Nesse tempo de alegria, é o tempo de nós nos alegrarmos, porque o Senhor, Ele está trabalhando conosco. À medida do nosso trabalho com Ele, à medida daquilo que nós vamos apresentar de colheita, e o Senhor, Ele coopera conosco. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. O Senhor, nós estamos operando junto com Ele. O Senhor Jesus, quando Ele chama as pessoas a Ele, Ele fala: vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e tomem sobre vocês o meu jugo, que é uma figura de um cabresto, um instrumento de madeira onde você junta 2 bois para eles trabalharem no campo. Ele está dizendo: olha, caminha comigo que nós vamos trabalhar juntos. Quando o Senhor Jesus, Ele ascende aos céus, Ele sopra sobre os seus discípulos e fala: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão fazer a minha obra, junto com o Espírito Santo. E durante todo o livro de Atos nós vemos exatamente isso, e nos pareceu bem a nós e ao Espírito Santo enviar esses homens, ir até tal lugar, fazer tal coisa, porque nós caminhamos junto com Ele, nós caminhamos na dependência dEle. A obra é o Senhor cooperando conosco, e por isso, como o pastor Mahatma pregou aqui, sexta-feira, nós temos que estar perguntando: Deus, o Senhor está nisso? Deus, é para fazer isso? É para deixar de fazer aquilo? Para onde nós temos que ir? É entender que o Senhor, Ele coopera conosco, e nisso há uma bênção de Deus. E nós trabalhamos com Ele. A nossa colheita, ela depende do nosso trabalho e da bênção de Deus. E esse é o momento de nós nos alegrarmos, porque a colheita chegou. O fruto daquilo que o Senhor, Ele tem produzido junto conosco está à nossa porta, e essa graça é suficiente para que nós estejamos muito alegres. É tempo de todos se alegrarem. A alegria é com todos, porque a igreja, ela tem que celebrar. Cara, você tem que cantar umas músicas animadas, pular, dar umas rodopiadas em casa, dar um glória a Deus do nada, né? Assustar as pessoas que moram contigo. Mas viver essa alegria, a alegria com o que Deus tem feito, e a alegria com o que Ele fará. Sabe, quando você chega em casa e você ainda não viu o almoço, mas você sente aquele cheirinho de comida, e aí você já se alegra, fala: bah, hoje tem aquela comidinha que eu gosto, né? Hoje tem um feijãozinho novo na panela, né? Hoje estão assando uma carne, dá para sentir aquele cheirinho de longe. Você ainda não comeu, mas você já está alegre pela comida, né? Ela ainda não bateu no teu prato, mas você fala: já está ali. Essa alegria que tem que ser produzida em nós. Poxa, eu ainda não estou vivendo, mas cara, já está ali. Está aqui aquilo que Deus está fazendo, eu já posso começar a me alegrar. Nós nos alegramos pela fé, com aquilo que Deus já fez e com aquilo que o Senhor fará. E ontem foi um momento muito alegre, de nós celebrarmos a visão que o Senhor nos deu a respeito da escola, a respeito do espaço que o Senhor está dando para essa igreja. Não porque nós já estamos com Ele, mas porque já está ali, nós já podemos nos alegrar com isso.
essa alegria pela fé, a alegria de nós podermos olhar para o alto e falar: Senhor, um dia eu vou morar aí contigo. Um dia, uma eternidade em glória me aguarda e eu já posso sentir o cheirinho. Eu já posso sentir o gostinho. E por isso eu me alegro. E o Senhor, Ele nos chama a nos alegrar com todos, por quem Ele é, por aquilo que Ele fez. A Bíblia fala que Ele nos entregou o ministério da reconciliação, de nós nos reconciliarmos com Ele, mas também trabalharmos para que mais e mais pessoas se reconciliem com Ele. Da gente estar ali, falando: ei, vem cá, vem para junto. A gente saber perdoar uns aos outros, a gente parar de olhar o cisco no olho do nosso irmão, a gente relevar talvez os defeitos, as falhas, os erros das pessoas que estão conosco e falar: olha, mais importante do que o meu orgulho ferido é nós entrarmos juntos no céu. O tempo da colheita é um tempo que o Senhor nos chama à reconciliação, porque não tem como a gente ter alegria como um corpo, se a gente ainda tem ressentimento com alguém. Sabe quando você vai em algum lugar e tu sabe que tem duas pessoas que não se falam ali, e você não está nem participando, você está de boa com os dois, mas o clima fica meio tenso, fica meio esquisito. Você fala: não pode dar ruim, tu não sabe o que você pode falar. Você fala: pô, se eu ficar um pouquinho a mais com esse, aquele outro vai achar que eu estou tomando partido daquele outro. E aí fica desse jeito. E não tem como ter uma alegria, uma festa plena, se tem uma briga no nosso meio. Por isso o Senhor nos fala: olha, vamos se alegrar em reconciliação. Mais importante do que qualquer coisa é nós entendermos que nós estamos juntos, indo na mesma direção. E a gente não vai entrar no céu com a cara virada para o nosso irmão. O Senhor Jesus disse isso, que do jeito que a gente perdoar o nosso irmão, o Senhor vai nos perdoar. E Ele nos chama a nos reconciliar, para que a gente possa ter uma alegria completa. Aleluia. O Senhor, Ele fala para nós nos alegrarmos com todos, porque ainda que no nosso meio tenham pessoas que não estejam com tantos motivos para se alegrar, e outros com muitos motivos para se alegrar, mas todo mundo se alegra juntos, porque nós não estamos apenas nos alegrando com aquilo que nós estamos vendo, mas nós estamos nos alegrando com a esperança do futuro. Isso diz respeito a nós continuarmos e guardarmos a esperança viva dentro de nós, de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está produzindo algo, de que aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não desceu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor preparou para aqueles que nele esperam. Então nós podemos nos alegrar, porque a colheita chegou. Agora eu vou pedir para você fazer um negócio diferente aqui. Eu vou falar ha, e você vai falar ha ha, e aí eu vou falar ha ha ha, e aí a gente vai até alguém não conseguir. Beleza? Vamos lá então. Ha! Ha ha ha! Não, é ha 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 ha, são 4, né? Vamos de novo, vamos lá, estamos chegando lá. Ha! Isso, é 2, ó, isso aí, isso aí, isso, vamos lá, ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Tá ótimo já, né? Glória a Deus, vamos se alegrar, porque a colheita chegou. Nós vamos nos alegrar, nos lembrando que um dia nós somos servos, escravos
no Egito, mas hoje nós somos livres. Está tranquilo, dona Rô, pode ficar tranquilo. Tem bastante água aqui, se eu beber mais do que isso, eu não sei se eu termino a pregação hoje no banheiro. Nós vamos nos alegrar, porque um dia nós somos escravos no Egito, mas hoje nós somos livres. Um dia nós somos escravos, mas hoje nós somos livres. Sabe, isso foi uma das coisas que o povo mais teve dificuldade de entender, e por isso eles esperaram tanto para entrar na terra da promessa e receber a primeira colheita. Entender que nós não vivemos mais uma mentalidade de escravos, que hoje nós somos livres. Que aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, o sacrifício dele, a morte dele por nós, nos libertou de todo o poder do pecado, nos libertou de toda a acusação que pesava contra nós, nos libertou de todo o poder do inimigo, e hoje nós somos livres. Então nós não vamos viver como escravos, nós não vamos viver como órfãos, nós não vamos viver como pessoas distantes de Deus, porque nós estamos junto com Ele, nós somos libertos por Ele, e nós vivemos junto da colheita dEle. Fala de nós mudarmos a nossa mentalidade, fala de nós produzirmos frutos de arrependimento. Ir para o pecado, buscar ser saciado daquilo que esse mundo tem a oferecer, isso é a mentalidade de quem ainda é escravo. O Senhor nos chama a viver em liberdade, e a liberdade diz respeito a nós sabermos que tudo que nós precisamos, o Senhor já nos supriu na cruz, porque o nosso Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu só dependo dele, de mais nada, e por isso eu caminho em obediência a Ele, eu caminho em santidade. E sobre esse tema de nós sermos livres, esses dias eu estava olhando as redes sociais, eu vi um pastor com um violão, dando um baita exemplo sobre ser livre. Deixa eu pegar o violão do Maurício. Se eu desafinar, depois tu me perdoa. Glória a Deus. Se preparem para esse momento épico. Eu sou livre para tocar esse violão, amém? Só que tem um problema. Se eu não souber seguir as regras de como toca um violão, o máximo que eu vou fazer é barulho. Agora, se eu sei fazer uma nota, se eu sei tocar um acorde, por mais que eu esteja preso a certas regras, é aí que eu vou produzir música. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós dizemos, poxa, eu tenho a liberdade para fazer o que quiser, e o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que quiser, não quer dizer que a nossa vida está cumprindo um propósito, a gente só está produzindo barulho. Agora, quando a gente segue as regras pelas quais a gente foi criado para viver, aí a gente produz beleza, aí a gente produz vida, aí a gente inspira, aí a gente toca outros. Nós temos que nos alegrar, porque nós somos livres do Egito. E agora nós podemos produzir a mais bela melodia, que é a nossa vida como adoração a Deus. Essa é a colheita que o Senhor busca.
é o nosso arrependimento, é a nossa mudança de mente, é a nossa gratidão. Então se alegra, porque a colheita chegou. E nós temos colheita hoje, nós seguiremos tendo colheita, porque nós temos o Deus que nos supre, o Deus que é o Senhor da colheita. Sabe por quê? Nós vamos colher até onde nós não semeamos. Essa é a graça de Deus sobre nós. Você pode estar olhando e falando: Deus, o que eu vou colher? Porque a minha vida está sendo uma confusão. Mas o Senhor fala: olha, até onde você não semeou, você vai colher, porque isso é graça. É isso que esse texto nos mostra quando ele fala: olha, deixa sobrar as beiradas para aqueles que não semearam, que não tinham campo, poderem colher algo. Eu não estou dizendo porque para você ser vagabundo e achar que vai cair tudo no céu. O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, verso 7, se eu não estou enganado, fala assim: irmãos, não erreis. Deus, ele não se deixa ser zombado, ser escarnecido. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Olha, acertei a referência, glória a Deus. Não erre, aquilo que você plantar, você vai colher. Então, isso não é uma desculpa para a gente fazer qualquer coisa e depois falar: Deus me socorre. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós iremos ir além daquilo que nós semeamos, pela graça de Deus, pelo favor dEle. Não porque a gente está zoando dEle, porque a gente está dizendo: Deus vai fazer, mesmo se eu não fizer nada. Não, mas porque a gente está semeando junto com Ele. Deus está olhando e falando: olha, aqui tem um povo fiel, e como você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então se alegre, porque tem colheita sobre a tua vida. Ainda que você ache que a tua semeadura tem sido pequena, o Senhor, Ele só está buscando a nossa fidelidade. E para encerrar essa palavra, eu quero abrir o livro de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 35. Essa história resume a colheita que o Senhor está buscando. Um breve pano de fundo é a história da mulher samaritana. O Senhor encontra a mulher ali junto ao poço, ao meio-dia. E ela estava sozinha, era rejeitada, desprezada pela sociedade. O Senhor fala: olha, vem cá, tira a água desse poço para eu beber. E aí ela fala: como é que você, sendo judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana? Jesus fala: olha, se você me conhecesse o dom de Deus, quem é que está falando contigo? Você quer pedir água para mim, eu ia te dar águas vivas, você nunca mais ia buscar em poços. E aí começa uma conversa espiritual. Em resumo, o Senhor se revela àquela mulher como Cristo. E aquela mulher larga o seu cântaro e vai para a cidade. E quando ela vai para a cidade, os seus discípulos voltam da cidade carregando um monte de comida, mas sem ter ganho uma alma naquela cidade. E aí eles falam: come, mestre. O Senhor Jesus fala: não, a comida que eu tenho para comer não é essa que vocês me trouxeram, mas é fazer a vontade do meu Pai. E aí eles falam: eu não estou entendendo. E aí o Senhor Jesus fala: olha, os campos estão brancos. Vocês estão dizendo que ainda falta um tempo para a colheita, mas os campos já estão brancos. E nesse momento a mulher samaritana vinha voltando, trazendo uma cidade inteira, querendo ouvir falar de Jesus. Porque a colheita principal do nosso Deus são almas na presença dEle. E no verso 35 ele fala isso, ele fala assim: olha, não dizem vocês que ainda faltam 4 meses, até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantem os seus olhos e vejam as terras. Os campos já estão brancos para a colheita. E o que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. E assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegram. Então se alegre, porque a colheita chegou.
Os campos estão brancos na nossa terra. Os campos estão brancos no norte da ilha. Os campos estão brancos na tua família. Os campos estão brancos no seu local de trabalho. Os campos estão brancos nas nossas vidas, para colhermos os frutos que o Senhor já está produzindo. Só levante os teus olhos e vê, porque existe recompensa para aquele que colhe. Existe recompensa para aquele que colhe. Se você ficar só olhando os campos brancos e não fazer nada, não tem recompensa. Mas se você olhar e falar, eu entendi o que o Senhor está falando comigo. É tempo de colheita, é tempo de ganhar almas, é tempo de nós anunciarmos o Evangelho, é tempo de nós cooperarmos com a obra de Deus. É tempo de nós manifestarmos o reino dele. De nós olharmos e vermos, aqui tem uma vida para ser salva. Aí vai haver muita recompensa para a gente. Nós vamos nos alegrar juntamente com o Senhor. E aí, como é bem-aventurado o povo que conhece esse som de festa, esse som de alegria, o som de quando a colheita está na nossa porta, aleluia. Os campos estão brancos, a colheita chegou. Se alegre, se coloque de pé.